Bom, virando a página, usuários das redes sociais resgataram hoje uma notícia da Veja em 2012 que celebrava a chegada dos comprimidos de Viagra ao SUS. O título, O Azulzinho no SUS, e diz o texto. Distribuído no SUS para o tratamento de hipertensão arterial desde 2010, genéricos do Viagra agora serão utilizados em outra finalidade, também gratuitamente. Mas que ninguém se anime. A sildenafila, princípio ativo do Viagra, acaba de ser incluída pelo governo na cesta de medicamentos destinados ao tratamento do fenômeno de Raynaud na esclerose sistêmica. Nos últimos dias, as Forças Armadas foram criticadas por abrirem pregões eletrônicos para registrar os preços desses medicamentos por 12 meses para serem usados na medida em que forem sendo necessários nos hospitais militares. Mas com você, Fiuza, 3 minutos. É isso aí, Vitor. Eu acho que a gente está assistindo uns catadores de notícias. Acho que isso é revelador, né, do que aconteceu justamente na tentativa de avaliação do governo com má fé, buscando casos de corrupção. Eles não apareceram. A gente teve recentemente a saída do ministro da Educação. Houve uma denúncia e o presidente agiu como ele sempre disse que agiria em casos onde pudesse haver corrupção não constatada, cortando, interrompendo aquele responsável da área. No caso, nem foi o presidente, foi o próprio ministro. Não sei se nos bastidores foi o presidente que aconselhou, mas foi o próprio ministro que pediu demissão. Isso é muito frustrante para quem está procurando, já nos últimos anos tem sido assim a imprensa, procurando maneiras de atrapalhar. Nós vimos, inclusive, entre jornalistas, entre economistas também, outros formadores de opinião, gente que apostava nesse tipo de agenda, na reforma da Previdência que foi feita, na agenda de liberdade econômica, e passou a torcer o nariz, passou a não ver nada de bom e começou a catar, né? Eles viraram catadores aí de pelo em ovo. E evidentemente que a questão das Forças Armadas, quer dizer, como o nome do jogo era caricaturar o presidente e o governo como um governo militarista de propensões autoritárias, alguém fez esse cálculo muito inteligente numa redação ociosa dessas, que foi assim, vamos tentar estigmatizar as Forças Armadas, que é uma maneira de chegar, né, de montar essa caricatura. Então é isso, essa reportagem, acho que em 2012 a Veja ainda estava numa outra direção aí, né? Infelizmente ela mudou muito a direção nos últimos tempos, junto com esse consórcio aí, mas a gente vê que o ambiente na imprensa era completamente outro. Em 2012 nós tínhamos já a Dilma Rousseff naquele governo que já era desastroso. Vou lembrar, o primeiro ano da Dilma, 2011, 7 ministros caíram por irregularidades, já era uma aposta fisiológica do Lula com a sua preposta, e a imprensa tinha muito bom humor em relação a esse quadro catastrófico. Você, Zé? Estão fazendo piada com coisa muito séria. Uma tentativa de desmoralização das nossas Forças Armadas. Esse é um tipo de guerra. Aliás, é a guerrilha moderna, que é primeiro tirar o moral da tropa, ou seja, a desmoralização. Aí não há nenhum crime, ninguém fala em crime, e apenas números soltos, sugerindo que há situações ridículas com os integrantes das Forças Armadas e de todas as forças, Marinha, Aeronáutica e Exército Brasileiro. Lembrem que os militares pagam, ou seja, é descontado um percentual do salário dos militares, aliás, do soldo. Militar não recebe salário, quem recebe salário é mercenário, né? Então é descontado para que ele tenha acesso à saúde. Mesmo na reserva, militar não se aposenta, vai para a reserva. E esses remédios são ministrados de acordo com o receituário médico, né? Não é uma situação em que os militares passam ali numa farmácia militar e pegam esses medicamentos. Não é isso. São médicos que prescrevem os medicamentos. E ficam fazendo piadas grosseiras, né, ridículas contra militares, e esse tipo de guerra tem que ser combatido. Eu, particularmente, não acho nenhuma graça nesses memes que foram criados por aí.
situações esquisitas que eu sou incapaz de repetir aqui, e acho que esse tipo de coisa não deve ser colocado contra uma instituição séria como é as Forças Armadas. É piada grosseira com coisa séria. Ninguém está acusando as Forças Armadas de irregularidades, mas sim de situações, segundo essas empresas que estão publicando isso de uma maneira jocosa, colocando de forma ridícula os militares como se eles fossem doentes por natureza. E isso não pode continuar. Eu achei muito reprovável esta situação e essas brincadeiras com a situação séria, que é a instituição chamada Forças Armadas. Um minuto, Ana. Vitor, eu continuo com a minha pulga atrás da orelha em relação a essa tomada aí agora para tentar desmoralizar as Forças Armadas, colocar uma pecha, né, caricata nas Forças Armadas. Eu continuo ali, né, questionando se isso não tem a ver com os relatórios entregues ao TSE, à Comissão de Transparência Eleitoral, sobre a segurança nas nossas urnas, sobre a segurança do nosso processo eleitoral, relatórios com mais de 700 páginas que foram colocados sob sigilo pela tal Comissão de Transparência Eleitoral. Eu não sei, Vitor, se isso tem alguma relação, mas eu fico curiosa. Por que, de repente, agora, essa batida quase em uníssono aí da velha imprensa, a tentativa de desmoralizar as Forças Armadas? Será que tem alguma coisa nesses relatórios que incomodou bastante o TSE? Já já o comentário do Augusto. Antes, mais um convite para que você participe da nossa enquete. Segue no ar a pergunta: você concorda com as críticas do presidente Jair Bolsonaro ao acordo entre TSE e WhatsApp? Vote lá no site da Jovem Pan. Você, Augusto? Eu não sei se é estupidez ou má fé, ou a soma das duas coisas, né? Porque esses imbecis que procuram, como o Zé lembrou, procuram insultar as Forças Armadas com um noticiário que... Isso sim configura fake news, e as agências de checagem não abrem a boca. Talvez sejam ignorantes também. Que é o seguinte: o Viagra, ele foi descoberto por acaso, durante estudos, em meio a estudos e pesquisas ligadas a doenças cardíacas. Estavam procurando um medicamento, medicamentos que agissem contra doenças cardíacas, e descobriram que um dos efeitos daquela substância ali gerou o Viagra. Tinha essa função erétil, como eles falam. Agora, eles ficam achando que as Forças Armadas compram isso para quê? Para ir para um motel? Evidentemente não. Então, são cínicos, mentem deliberadamente.